Como facilitador das atividades, um dos facilitadores, né, das atividades do CDDE, sejam os cursos ou as oficinas assim, que são propostas, tem uma sensação que é muito satisfatória, muito gratificante, que é você ver todo o pessoal envolvido naquela atividade, os olhos do pessoal brilhando. Eu vejo o pessoal animado, o pessoal interagindo, de repente parece que aquela cena ela se transforma, todo mundo ali, cada um está no seu grupo, né? Fica inteiramente ali disponível para aquela atividade. E como pedagogo, né? Ver essa engrenagem funcionando, ver tudo dando certo a partir de dado momento, né? Assim, aquele ponto-chave de você ver todo mundo conversando numa conversa boa, animada, mas também organizada. Isso para pedagogo não tem coisa melhor, né? Oi, eu sou Rodrigo Flauzino, sou pedagogo na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Eu atuo tanto no Centro de Apoio Educacional e Psicológico da faculdade, o CAEP, quanto sou membro do CDDE, que é esse Centro de Desenvolvimento para o Ensino Docente. Então, ajudo na circulação dessas ideias, nas discussões e na condução das atividades. Bom, pessoal, então eu vou relatar alguns dos elementos que eu entendo ser de grande valia ali na organização dessas atividades. Trago aqui 3 elementos. Então, o primeiro deles é o Faculty Guide, é um material, um roteiro que a gente chama assim, né? Esse guia de orientação dos professores. A outra seria a organização das salas, a forma como isso está disponível. É mais do que uma organização do espaço físico, mas vocês vão ver o que tem por trás. E também a distribuição dos participantes, que todo mundo, quando se depara com um grupo relativamente de pequeno a médio, né, assim, quase grande também, 20, 25, 30 pessoas, ficam nessa curiosidade de saber como vocês dão conta de organizar. Isso está dentro de um trabalho em pequenos grupos. Aqui é esse elemento, é um mapa da mina, digamos assim, porque esse é o Faculty Guide, é o que a gente chama do organizador ali do dia, do roteiro, né? Daquele documento que previamente as oficinas, todo o grupo que vai ser facilitador naquele dia, ele já se reuniu antes, já tem de antemão o tema que vai ser desenvolvido, né? Se for um curso em que os temas são divididos em vários dias, isso é planejado para esse período, mas se for uma determinada oficina também, né, são pensados os conceitos, mas também como isso vai ser transformado em prática e como isso vai chegar até os participantes, de um modo que eles possam interagir bem. Acho que muitos de vocês já têm contato com esse material planejado, mas, ao mesmo tempo, o diferencial que a gente traz aqui é a forma dessa organização. Ela é bem minuciosa, no sentido de você realmente ter um olhar para todos os momentos e você ter esse controle do tempo, mas não de uma maneira que te ingesse, e sim de uma maneira que você possa saber aonde você tem mais condições de fazer com que a discussão flua mais, né, se ela está interessante, ou momentos em que você pode enxugar isso. Aqui, então, é bem técnico, eu acho que é um segredo mesmo que eu conto aqui. Assim, é um quadro, né, dividido em colunas, que na primeira coluna tem esse horário da atividade, a quantidade de minutos em que essa atividade vai ser. Na segunda coluna, tem a descrição da atividade daquele momento. Então, se, por exemplo, aqui eu trouxe algo que eu, a professora Ana Maria, o professor Jorge, nós fizemos numa oficina, que tinha uma pré-oficina, então tinha um comando ali a ser solicitado pelos participantes. Isso está bem descrito e é um material que vai ficar entre nós. Depois, na terceira coluna, tem os slides em que isso vai estar descrito. Isso é bastante interessante porque vai te dando, do slide 1 até o 2, o responsável, né, que na última coluna, está ali quem vai desenvolver aquela parte. Traz uma segurança, e acho que essa sensação de segurança, de organizar
tudo, de você saber que caminhos que você vai passar, é um grande diferencial, né? Em outros momentos, né, a gente vai intercalando, a partir desse documento bem planejado, ele te dá uma visão geral de como vai ser seu dia. Se você está salpicando mais atividades em que são pequenas explanações, né, em que você trabalha mais com a teoria, com aqueles momentos em que você também trabalha com os pequenos grupos, em que você vai devolver para a plateia ali dividida as ações que elas vão fazer. Então, de repente, é um texto que eles precisam discutir sobre os dilemas que trazem aquela questão, ou, de repente, um trecho de filme que eles também precisam analisar a partir da prática deles e trazer elementos ali para discussão, ou, de repente, um método, se eles conhecem um determinado método de avaliação, quais são as vantagens daquilo, quais são os limites, e tudo isso vai ser depois destrinchado. Mas esse é o material, e se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, ele está bem sempre à mão, né? Esse é o professor Valdes, coordenador do CDDE, e essa é a sala, né, de uma das atividades ali de uma oficina. E esse Faculty Guide, olha, tem até o cabeçalho ali, dá para vocês observarem, que ele dá esse norte para quando, né? O primeiro facilitador tem um determinado papel e depois ele vai passar para o seu colega, né? A gente sempre trabalha em uma pequena equipe de 3 ou 4 facilitadores para aquele dia, e esse tom não fica com aquela cara de jogral, mas sim com uma integração muito grande. Então, gente, esse é um grande segredo, é muito bacana que se organize previamente, né, que você, junto com os seus pares ali, para desenvolver uma ação de desenvolvimento docente ou preparar sua aula, se você tiver condições de ter um ou mais parceiros, né, ou mesmo se você fizer isso sozinho, isso te traz muito conforto, te traz uma organização ali que dá para você ir mexendo e ter uma sensação de maior domínio ali, não no sentido de poder, mas de organizar melhor o seu dia ali junto aos alunos, ter uma segurança, e isso certamente passa para eles também. Bom, vou para o segundo elemento que eu destaco aqui nesse como fazer do CDDE. Então, aqui vocês têm essa cena panorâmica de uma oficina também. Então, quando a gente pensa na organização das salas, é claro que tem uma prévia, né? Assim, para quem tem... As condições são diversas, seja aqui na faculdade ou seja em outros lugares, acho que cada um vê as possibilidades ou os limites que tem aí dentro da sua instituição, mas alguns critérios que a gente utiliza e que a gente entende que isso facilita o aprendizado é quando você pensa esse espaço anteriormente. Então, dependendo do tipo de atividade que você vai organizar, vai desenvolver o tema, é legal que as pessoas possam ter espaços de discussão e que a gente cuide disso, né? Aqui na faculdade, mesmo no CDD, a gente tem uma grande ajuda que são das secretárias, né? Tanto a Lúcia, quanto a Vladineia, quanto o Marcelo da Associação de Alunos. Então, são pessoas que também nos ajudam nisso, a gente mesmo ajuda nessa organização. Mas aqui, vejam, é uma sala com cadeiras móveis, com grupos, né, de 5 pessoas, com grupos de 4, 5, então, ou até 6, né, mas são pequenos grupos que eles podem todos se organizar conforme delegada alguma atividade de pequeno grupo para que eles possam pensar sobre. E o importante, todo mundo se olhando, para que possam se escutar, para que possam ter essa contribuição. Então, isso é algo que a gente tem como princípio mesmo. Quando a gente fala de organização da sala, é mais do que isso, né? É um cuidado com o ambiente educacional. São vários elementos que você tem que ter ali por trás, desde a iluminação, se é próximo de banheiro, se a acústica está legal. São vários elementos que a gente precisa cuidar, inclusive da disponibilização de água ou, se possível, um cafezinho ali próximo do pessoal, né? Que vai passar algumas horas do seu dia se dedicando àquela formação. Então, esse é um atrativo a mais. Nesses pequenos grupos, né, há algo muito interessante, assim, eu vou contar também para vocês um pouco de como a gente pensa essa distribuição, mas quando as pessoas já estão neles, é legal que tem ali também um espaço da discussão da palavra, né, dessa circulação, de um combinado em que todos vão ter um tempo específico para
falar sobre aquele determinado assunto, que todo mundo vai se ouvir, mas que depois vai ter uma certa síntese disso. Por isso a gente também deixa ali, ó, alguns cartazes, são os flip charts que a gente utiliza com algumas folhas em branco. Esse é o grupo 2, o grupo 3, o 1, algumas canetas, que depois dessa discussão, as pessoas vão sintetizar isso, né? Você colocar isso no papel também organiza suas ideias, também economiza um pouco ali do tempo de todo mundo, né? Para que a pessoa seja um pouco mais sucinta e consiga fazer com que isso no grupo não fique cansativo, né? Um dos maiores complicadores, assim, quando a gente vê formações, é que às vezes elas se estendem muito, tem uma certa repetição. Então, para otimizar esse tipo de tempo, né, da discussão, para que foque mesmo no conteúdo dela e depois passe ali para outros materiais. E no grupo, sempre quando ele é pequeno, né, dá mais possibilidade de ter várias opiniões circulando, né, o pessoal consegue se escutar um pouco mais. O flip chart, pessoal, ele é um elemento ali também agregador, né? Você poder colocar suas ideias, e isso ele é usado em todo momento, quase todos os momentos ele está ali presente. Desde o primeiríssimo ali, quando a gente pede que o próprio grupo tire alguns combinados de como aquele grupo pretende trabalhar, que princípios ele quer ter ali no grupo para que o trabalho flua bem, né? Desde respeito, compromisso, pontualidade, deixar o celular desligado. Então, são esses elementos que servem para ter uma base ali inicial. Olha, são todos os nossos combinados e a gente tirou isso entre nós. Isso é apresentado depois para a plateia geral, né? Quando se abre a discussão do grupo. Ou nesses momentos que, a partir da síntese, o pessoal vai fazendo o registro. Então, o flip chart é um elemento que deve ter aí nas formações de vocês, a gente sugere. Por fim, né, tem alguns compartilhamentos que são feitos quando o pessoal também já fez a sua síntese. Há uma possibilidade de que essas pessoas também possam compartilhar ali junto aos outros colegas. Então, essa oscilação entre trabalhos em pequenos grupos e abertura de momentos mais coletivos, somadas aquelas pequenas explanações que o grupo do CDD vai fazendo as amarrações com o tema, trazendo as evidências, né, evocando as experiências ali do pessoal, isso dá um bom contorno. Aqui, mais uma vez, né, para vocês entenderem que a gente deixa sempre esses de praxe também, deixam esses cartazes, eles são muito flexíveis no sentido que você pode virar, pode voltar, sempre vai ter um relator ali já combinado entre o grupo para que ele registre as ideias. A gente também tem uma prática de ficar circulando, né, enquanto facilitadores, para ver se o pessoal engatou na discussão, se está precisando de alguma ajuda, se precisa tirar uma dúvida sobre aquele pedido que foi feito, né, em relação, olha, vocês precisam discutir sobre o melhor método, o que vocês acham disso, tal. Então, esse papel, nessa hora, o grupo está ganhando muito destaque, a gente perde um pouco, né, esse foco para a gente ficar em segundo plano, mas também facilitando ali entre o pessoal. Trago aqui, de novo, mais um depoimento, assim, né, que é dessa curiosidade e desse reparo que o pessoal põe nas atividades. Eu gosto muito de olhar para isso, porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer uma atividade sobre a avaliação do estudante, e a gente mira no tema em si, mas por trás daquele tema tem tanta coisa que o pessoal olhou quando chegou naquela sala, a conversa que ele teve com o colega, se ele contou, nossa, eu vim correndo, mas eu não deixo de passar por aqui, ou se ele pensa em extrapolar aquela atividade para a atividade dele mesmo. Então, é isso que eu gosto de ver nesses depoimentos, né? Esse daqui é mais um que fala assim, eu acredito que o formato em divisão de grupos de trabalho foi muito positivo e isso aparece em muitos lugares, pois permitiu a discussão de diferentes perfis profissionais. Acho que essa também é um diferencial de quando a gente organiza, estava falando ali um pouco dos grupos, né? Quem são essas pessoas dos grupos, né? Quando você atua com formação de professores, são diferentes perfis, diferentes histórias, diferentes atuações. Então, geralmente,
quando a gente organiza um curso de 4 dias, 5 dias, no primeiro dia, a gente possibilita que as pessoas se organizem de forma aleatória, ali por afinidade, né? Chega o primeiro participante, as cadeiras já estão organizadas, a gente fala, olha, pode se dirigir a algum grupo, a sua escolha, ela chega, aí o próximo que chega também, ele busca ver se tem uma carinha conhecida ali, então esse primeiro dia é mais por afinidades. Mas quando você pensa, né, num planejamento intencional, né, num desenvolvimento efetivo desse desenvolvimento, você quer que tenha outros subprodutos ali. Por exemplo, que um professor conheça o trabalho do outro, e isso também vai ampliando essa rede. Então, se você tem essa lista de inscritos, os departamentos a que eles pertencem, as atividades que eles realizam, é sempre legal, no segundo ou no terceiro momento, você já falar, bom, vou propor um equilíbrio aqui entre profissões, são mais médicos, mas também fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, vou fazer uma coisa mais plural, ou um equilíbrio entre homens e mulheres, ou entre departamentos, isso é algo que a gente pode fazer. Essa pluralidade de ideias, opiniões, ela é rica e acho que ela é um elemento, assim, uma liga que dá nesses grupos, e aí já extrapola a nossa ação, por mais que a gente promova, né? Mas é no encontro entre as pessoas que isso se dá de maneira tão bacana. E depois eu tenho uma dica simples aqui dessa organização, né? Às vezes a gente recorta alguns papeizinhos, de 1 a 5, de 1 a 4, fica algum facilitador na porta ali, e conforme o pessoal vai chegando, a gente distribui essa senha, né? Esse número. Então, oi, boa tarde, você é o número 1, por favor, vá até o grupo 1. Vai repassando isso na sequência e vai compondo os grupos e dá essa diversidade, né? Essa também é mais aleatória, mas aí se você também quiser uma divisão mais pensada, aí é sempre você olhar para essa lista e aí fazer uma divisão, ó, pessoal, então hoje a gente vai separar um pouco os grupos. Isso vai num crescente e todo mundo vai se conhecendo mais, né? Eu trago aqui mais uma vez para vocês verem que é do começo ao fim essa sensação de que está todo mundo muito presente, né? Essa, por exemplo, é uma atividade em pequeno grupo em que eles tinham que pensar num feedback para um colega, né? Então tem um papel ali, alguém simulando um estudante, alguém simulando um supervisor, alguém analisando um pouco de como esse feedback é feito. O pessoal cria uma certa cena e depois nisso, né, nessa ação, eles acabam se divertindo, né? Assim, porque são muitos olhares a partir de um único tema e isso acaba acontecendo muito. Eu mostro essa alegria que é feita e essa presença, essa interesse que é feita no grupo, né? Aqui, pessoal, acho que para, né, assim, sintetizar um pouco, eu falo do Faculty Guide como um roteiro orientador, mas, na verdade, eu quero falar que, assim, planejamento, quando você planeja e planeja isso num instrumento, isso tende a ajudar muito o seu fazer, o seu desenvolvimento ali junto aos seus colegas e aos participantes do curso que você vai fazer ou dos estudantes que você tem na sua disciplina. Quando eu falo de organização das salas, não é meramente organizar e dispor as cadeiras, né, esse espaço físico, mas é cuidar realmente desse ambiente educacional que compõe o espaço físico, que é importante, mas mais importante são essas relações que se dão nele, né? Temporais, as relacionais, o jeito que você vai utilizar aquilo. E quando a gente fala de distribuição dos participantes, na verdade, a gente está querendo dizer sobre o protagonismo dos participantes, né? Quando você joga a luz também para que eles debatam sobre determinado tema, né? A gente está lidando com adultos e sabe que essa aprendizagem ela é diferenciada, que as pessoas são voltadas mesmo para uma aplicabilidade prática ali no seu dia a dia, né? Para como isso pode ser resolvido, pode ser trazido, já tem experiências que estão ali por trás. Então, quando a gente dá esse protagonismo, eu acho que são elementos
que ajudam a ter sucesso nessas atividades que são feitas pelo CDDE e que isso desemboca naquele tipo de depoimento que vocês viram, mas principalmente naquelas cenas que são de bastante alegria, de bastante felicidade, nesses momentos em que você despende seu tempo, para um pouco da sua rotina e cuidar também da sua formação, e certamente isso impacta na vida dos estudantes ou de outras pessoas que você tem que trabalhar junto. Bom, aproveitem a oportunidade, contem também para a gente como são organizadas as situações de desenvolvimento docente aí nas suas instituições. Ou também aproveitem para contar como é feita a organização das experiências educativas junto aos estudantes. Será muito bom para a gente conhecer essas histórias e ampliar essa rede colaborativa. Muito obrigado.